Sejam todas e todos muito bem-vindos. Essa é a mesa como que visa olhar a arte como um modo de estar só e como estratégia de convivência. Esse evento é produzido pelo Grupo de Pesquisa Processos Criativos em Artes Cênicas, CNPq FAP Unespar, e eu gostaria de começar agradecendo este grupo, todo o seu empenho na construção dessa trincheira, que tem sido um evento que tem me emocionado, um evento que tem sido muito bonito. Muito obrigado, Francisco, Luciana, Adriano, Nádia, Marcelo, Cris, que está aqui conosco, que esteve no começo e deu uma força grande para pensar este evento. Vinícius e Gabi, muito obrigado. Que esse nosso encontro seja um espaço de fazer enfrentamento, de fazer vida, de dar lugar e força à Universidade Pública Brasileira. Viva a Universidade Pública. Viva a Unespar. Vou fazer, então, as apresentações tradicionais, burocráticas, e depois passo a palavra para Thaís Nardim, que vai falar um pouco para quem chegou depois como foi a prática que acabou de acontecer, para que a gente parta de um lugar mais ou menos comum. E então eu devo fazer uma fala, e logo em seguida Thaís, e depois Tânia. As falas têm um tempo limite, um teto de 30 minutos, e depois a gente reserva 30 minutos ou mais no final para as questões, para os debates, para os diálogos, para as danças, para as intersecções que surgirem. Bem, na ordem que nós falaremos, né? Eu vou começar com a Thaís, que apresentou a prática agora há pouco. A Thaís Nardim é docente, artista e pesquisadora, interessada nas dinâmicas de relações entre essas três práticas. Articula práticas criativas em arte da performance, a atuação na formação de professores, com ênfase em metodologias de ensino e didáticas das artes. É professora na Universidade Federal do Tocantins, lotada no curso de licenciatura em teatro, nas áreas de práticas cênicas e práticas pedagógicas. Vou então para a Tânia Alice, depois eu falo de mim. A Tânia Alice sonha com uma revolução dos afetos pela performance e pretende performar até que isso aconteça. Fundadora da plataforma Performers Sem Fronteiras, artista pesquisadora e professora da Unirio. Terapeuta do trauma e instrutora de yoga do riso, ela realiza projetos artísticos participativos e relacionais, em camas, cozinhas, espaços urbanos, universidades, florestas, chuveiros, redes e até mesmo em teatros e galerias do mundo inteiro, com pessoas, animais e árvores. Aproveitar esse momento para dizer que Tânia Alice também apresentará uma prática de um de seus trabalhos amanhã, às 8 horas. É um evento do Simpla separado, para quem ainda não se inscreveu. A obra se chama Crescer para Passarinho, e tem Tânia e outros performers convidados, do Performers Sem Fronteiras também. Bem, por fim, eu sou o Diego Baff, sou docente, artista e pesquisador, e tenho especial interesse em intervenção urbana e palhaçaria de rua. Sou professor doutor, lotado na FAP Unespar, nas áreas de estudo do corpo e interpretação. Sou coordenador do projeto de pesquisa Arte e Espaço Público, uma discussão no meio da rua, que vem realizando eventos acadêmicos em arte urbana,
ao longo do último ano e deste. Sou membro da Quandong de Intervenções Urbanas em Arte. Atualmente planto feijão no meu quintal e sonho com a chegada da vacina para todas e todos. Então, feitas as apresentações iniciais, eu passo a palavra para a Thaís. Convido a trazer para a gente um pouquinho do que foi a prática. Câmbio. Obrigada pelas apresentações, Diego. Eu esqueci de incluir no meu currículo um jabazinho do meu livro, que foi lançado agora no dezembro de 2020. O link para acesso ao livro está no chat. Coloquei aí agora. Ele é de acesso aberto, de acesso livre, publicado pela editora da UFT, que é a minha universidade, né? E se chama Rabiscar Língua com Cacos de Floresta, Escrever e Performar em Pesquisa, Docência, Criação. Eu falo no livro um pouco sobre a metodologia da pesquisa, tracinho docência, tracinho criação, que articula, né, como eu destaco ali na minha mini bio, esses 3 âmbitos, a pesquisa, a docência e a criação artística, no caso. E já penso um pouco sobre a questão da relação entre a performance e a escrita, que foi justamente o que fundamentou o que eu compartilhei hoje na oficina, na prática, mais cedo, né? Isso está só apontado, assim, lá no comecinho das questões, está presente no livro. A questão da escrita que está no livro, ela é mais atinente à questão da escrita acadêmica, né? Não da escrita para performar ou em performance artística separada de pesquisa. Difícil localizar isso. Mas a prática que a gente fez, que a gente experimentou mais cedo, foi uma proposta completamente experimental e experimentante, para tentar testar as relações entre o programa performativo e o seu caráter instrucional ou instrutivo, né, o seu caráter diretivo, aquilo que faz com que ele funcione como algo que faz funcionar a performance, né? A linguagem de um programa performativo escrito que busca esse caráter, e as possibilidades de palavras com outros caráteres, outras naturezas, de palavras mais abstratas, verbos que não são de ação, palavras, metáforas. Então, a minha investigação nesse momento tem sido sobre a possibilidade de fazer essa fricção entre um programa performativo e um poema, na verdade, né? Porque para mim, são coisas que se aproximam muito e se distanciam muito ao mesmo tempo. Se aproximam muito em algumas questões, se distanciam muito em algumas questões, e eu quero recombinar essas coisas. Então, foi uma tentativa nesse sentido. Eu fiz a leitura de um texto que eu preparei buscando integrar, recombinar esses caráteres, né? A polidez e a direcionalidade do programa performativo, um pouco da questão instrucional, da fala, do enunciado de um exercício que um professor propõe, aí também entra a questão da tríade pesquisa, docência e criação, e a palavra do poema, a palavra poética, a palavra que tem aí um lirismo nela. Então, fiz a leitura desse texto que pedia para as pessoas fazerem algumas ações
intercalando nele essas diferentes naturezas de palavra. Para mim, é curioso, eu vou só adiantar isso. Quando eu estava conversando com o Diego ontem sobre como que a gente ia organizar as falas, né? Aí ele falou, que a Tânia vai falar do trabalho dela, assim, não sei o quê, e eu vou falar da arte como solidão, não sei o que lá. E eu não tinha pensado muito sobre o que eu ia falar, porque eu também estou experimentando aí a vida da mulher corongada. Tava meio vivendo a vida loucamente, vendo se eu ia ter saúde para o dia de hoje. Eu estou aqui, estou com saúde. E aí eu percebi, enquanto conversávamos ontem, que fazia muito sentido eu ficar nesse intermédio, ficar entre a fala do Diego e a fala da Tânia, embora eu não conheça o conteúdo de fato delas, né? A minha impressão foi que era um bom lugar ficar entre uma fala sobre a solidão e a relacionalidade que a Tânia geralmente aponta aí, ou incorpora nos seus trabalhos, porque a tentativa de escrever para a performance, para mim, é esse trânsito, né? Então, eu não sou uma pessoa de práticas relacionais, eu tenho, inclusive, uma dificuldade de ordem pessoal, psíquica, de trabalhar em coletivos, embora um desejo muito grande também. E o caminho do texto tem sido o meu caminho de sair de uma solidão mais encarcerada para o coletivo. Eu não sei se estava presente no experimento de hoje, vou pensar. É isso, pode falar, Diego. Disse Davi Le Breton: o silêncio implica uma forma de resistência, uma maneira de manter a salvo uma dimensão interior frente às agressões externas. O silêncio permite-nos ser conscientes da conexão que mantemos com esse espaço interior. O silêncio a visibiliza, enquanto o ruído a esconde. Outra maneira de nos conectarmos com o nosso interior é o caminhar, que transcorre no mesmo silêncio. O silêncio é a expressão mais verdadeira e efetiva das coisas inomináveis. E a tomada de consciência de que há determinadas experiências para as quais a linguagem não serve, ou que a linguagem não alcança, é um traço decisivo do conhecimento. Fim de citação. O processo de descoberta do que veio a ser a primeira intervenção urbana que falarei hoje começou por uma caminhada silenciosa em uma cidade interiorana particularmente vazia. Esse caminhar, que chamarei de deriva, cujo fim é o próprio andar,
eu buscava encontrar maneiras de estar presente e não de me fazer presente. Ou seja, uma tentativa de observação do que havia em mim e na cidade ao meu redor, a partir dos encontros que se davam entre os seus elementos, e não da imposição de mim à cidade. Para isso, durante esse primeiro gesto deambulatório, os impulsos que me vinham para outras ações, que não a de caminhar, eram simplesmente observados. Sempre que possível, desde quando ganhassem a minha atenção, até o momento que perdessem a sua atração. Eu considerava como elementos transitórios as ideias de interação com algo no caminho, os impulsos de agir reativamente aos encontros que se davam, as lembranças, preocupações, expectativas e mesmo as eventuais ideias para intervenção em desenvolvimento. Esses eram pistas ou rastros do que me atravessava, bem como ao meu entorno, mas não o que lá havia. Nesse momento, eu intuía que a intervenção emergeria como algo que já existia se dando a ver, e não como borbulhas que se desfazem ao vir à tona. Eu intuía que a ação se faria em algum nível irrecusável. Ao caminhar na cidade, pela primeira vez sem um propósito, de ir de um lugar para outro, eu me sentia um tanto estranho, intruso, estrangeiro. Essa sensação era acompanhada por outros acontecimentos em mim que iam ganhando permanência e se intensificando, e modulando a maneira como os demais impulsos se configuravam. O primeiro deles pode ser definido como uma expectativa sempre renovada e sempre frustrada de onipresença humana. A vivência em cidades com alta densidade populacional criou em mim, e eu só me dei conta disso ao refletir sobre esse momento depois, escrevendo sobre as minhas sensações, uma sinonímia entre cidade e onipresença humana. Uma relação que ali parecia próxima de encontrar o seu oposto, o seu negativo fotográfico. Dito de outra forma, eu caminhei por horas sem avistar uma única pessoa. E foram bastante raras também as representações gráficas, fotos publicitárias, desenhos no muro, ou as expressões sonoras, palavras ou ruídos que dessem a impressão de serem produzidos por pessoas. Em vez de surgir em mim a apreciação da diferença de, pela primeira vez, estar em uma cidade que me impactava por essa característica, eu comecei a duvidar da minha percepção. E eu caminhava com a sensação de que deveria haver alguém em meu campo de visão, talvez a me observar, ou talvez prestes a chegar. Por diversas vezes eu demorava o meu olhar nas janelas das casas ou nas construções abandonadas, esperando ver as pessoas que haviam de estar nas cercanias, eu imaginava. Tal acontecimento se articulava com outro padrão, corporificado por minhas vivências prévias de cidade, o qual também não correspondia ao que eu encontrava ali durante a deriva e terminava por criar em mim uma sensação angustiante. Especialmente, mas não exclusivamente, na zona rural, eu não conseguia encontrar limites aferíveis entre o que era espaço público e o privado. De modo que eu passei a caminhar com um nível de estresse acima do comum, uma prontidão para reagir diante de qualquer gesto violento de proteção ou mesmo da mera acusação de ser invasor da propriedade alheia. Paralelamente, havia, entre os impulsos que constituíam uma exceção a essa norma de observar sem reagir às coisas que eu sentia, alguns impulsos relativos aos ruídos que mobilizavam a minha atenção como sendo provocados pela aproximação de carros. Especialmente porque, na falta de calçadas, eu transitava pelas ruas de terra da zona rural do município, num espaço destinado aos veículos.
Tais ruídos, então, me faziam procurar um espaço de trânsito, um espaço de pouso, no qual eu me sentisse a salvo de um possível atropelamento. Porém, em nenhuma das vezes se tratou de fato de um veículo, pois era sempre, depois eu percebia, o ruído do vento na folhagem. E os três elementos iam se relacionando e se intensificando. Quando eu ouvia o ruído da aproximação da ventania, intuía ser a presença humana que eu tanto aguardava e começava inevitavelmente a pensar o que faria ou o que falaria se essa pessoa me acusasse de estar invadindo uma propriedade. Quanto mais eu sentia receio de ser descoberto, mais propenso eu estava para achar que os ruídos eram de aproximação e mais certeza eu tinha de que estava prestes a ser confrontado com outra presença humana. Mas que nada. A expectativa frustrada intensificava a sensação de estar profunda e inevitavelmente sozinho, ou melhor, solitário. Com o objetivo de prosseguir fiel à deriva como inicialmente proposta e de viabilizar o desapego do que sequestrava a minha atenção, eu busquei detalhar a percepção das sensações e das ideias que me atravessavam. Desde os seus mais tênues impulsos subliminares até, em sua impermanência, se dissolverem em meio a outros afetos. Com isso, eu pretendia estar mais apto a só reagir aos impulsos que colocassem verdadeiramente em risco a minha integridade física, estando presente, ou seja, mais conectado ao real do que ao espaço projetado, espaço imaginário. O que se deu, então, foi o desenvolvimento gradual de uma outra qualidade de presença. Quanto mais eu aproximava a minha atenção das sutilezas, das micropercepções e as nuances de cada afeto, menos eu podia precisar os limites entre o que acontecia e o que me acontecia. Aumentava-se a liquefação da fronteira entre o que antes poderia ser grosseiramente definido como dentro e como fora do meu corpo. Assim, o vento na folhagem se tornava uma melodia específica, que podia, por vezes, e surpreendentemente, ser ouvida como palavras, e não o aviso genérico, como era há pouco da aproximação de um veículo. Este foi um ponto de passagem fundamental à continuidade do trabalho. Por isso, eu vou me demorar um pouquinho mais na descrição do seu mecanismo. Conforme eu pormenorizava e permeabilizava minha atenção, ouvia as melodias singulares, em vez de confundir os ruídos do vento nas plantas com o de carros ou pessoas se aproximando. Ao se diferenciarem, alguns desses ruídos mostravam-se como sons de palavras. Porém, nesse momento havia simultaneamente em mim a percepção de suas nuances, de sua forma sonora como existência em si, pré-significação. Observava que antes de serem possíveis palavras, eram sons, podendo acompanhar o meu processo de lê-las como código e o impulso de atribuí-las a alguém. Atento às diversas operações das quais participava, podia me eximir de reagir ao que parecia ser, a fim de colocar minha atenção em acompanhá-las. Quebrava-se assim um círculo vicioso que movia meu corpo e minha atenção para a reação física ao ruído, ao estresse e à tentativa da imaginação de antecipar aqueles conflitos vindouros que nunca chegavam. Todos esses impulsos estavam ainda ali, comigo, mas agora eram percebidos concomitantemente a outros processos menores, que antes não se faziam notar, dado a pequenez de seus dispositivos. Então, como observador participante, integrava esses acontecimentos e seus impulsos. Eu estava aberto para que eles me atravessassem, sendo um território coautor de suas reverberações. Eu quero destacar uma última coisa sobre esse momento, antes de avançar.
qualidade de percepção que me colocava nesse novo terreno de indiferenciação entre dentro e fora, e naquele momento não mais de modo angustiante, mas até levemente cômico, me fazia consciente de que os sons que eu ouvia não eram de pessoas falando. Entretanto, eu não tinha condição de aferir aonde terminava a especificidade do ruído produzido pelo vento na folhagem e onde começavam meus processos subjetivos de complementação e modificação desses sons para que fossem lidos como palavras. As barreiras entre o que acontecia e o que me acontecia se faziam indissociáveis, fluidas. De certo modo, essa sensação de fluidez era muito próxima das experiências que tive anteriormente meditando. Encontrei algumas interessantes correspondências entre minhas sensações e as descritas por autores que tratam da aproximação entre meditação e artes performativas, como o Cassiano Quilici, o Tânia Alice, que está aqui hoje conosco, e o Gilson Mota. Mas hoje, eu queria tratar de um outro aspecto do que me acontecia. O expatriamento enquanto sensação, a estrangeiridade de mim em mim. O ato de se descobrir um estrangeiro no próprio corpo é abordado de maneira radical, magistral e angustiante no ensaio autobiográfico O Intruso, de Jean-Luc Nancy, no qual ele conta o percurso de uma década em um corpo que parecia querer, por diversos meios, escapar da vida. Ali, o autor faz uma ode à figura do intruso que se implementa em nós, até nos tornar também intrusos. Ao descrever esse processo, ele afirma, aspas, um delicado deslizamento me separava de mim mesmo. E também, meu coração tornou-se meu estrangeiro, justamente um estrangeiro porque ele estava dentro. A estrangeiridade não devia vir de fora, senão por ter de saída surgido de dentro. Ou ainda, uma estrangeiridade se revela no coração do mais familiar. Mas dizer familiar é muito pouco. No coração daquilo que nunca se assinalava como coração. Fecho aspas. Ele trata de como a sensação ia dando a ver um processo de abertura e estrangeirização de si. Uma desconstrução, um estranhamento contínuo de si mesmo e de seus mecanismos. Sei que naquele momento eu estava longe da radicalidade da experiência de Nancy, mas em menor proporção, eu também me estranhava. E esse estranhamento ia me revelando um intruso em mim e um estrangeiro, no indelimitável mundo dentro e fora, ao meu redor. Foi então que eu encontrei um caminho. Fazer uma obra site-specific, cujo local específico era reverberar um corpo sem fronteiras grosseiramente delimitáveis e que se produzia com a cidade, na cidade. Ampliar os afetos que me atravessavam. E não falar do local ou da cidade sobre a qual eu me encontrava, como se tratasse de uma existência alheia que eu analisava e sobre a qual interviria. Não. Mas manter esse duplo processo de intrusão da cidade em mim e de mim na cidade. Essa foi a escolha nesse momento. Ser um intruso desta e nessa cidade. Era este o mecanismo que me produzia como território e coautor de uma determinada estrangeiridade. Era esse o princípio irrecusável com o qual eu trabalharia a partir de então. O desenho do programa performativo se iniciou justamente no momento em que acessei esse estado
meditativo, no qual a fluidez entre o fora e o dentro me permitia ouvir os ruídos no entorno como palavras, sem confundi-los propriamente com palavras intencionalmente produzidas, mas tornando-me consciente de seus processos constitutivos. Ainda que eu não tivesse propriamente interessado em sua catalogação no momento em que as ouvia, algumas dessas palavras resistiram na minha memória após a deriva. Mais do que os sentidos que remetem às palavras vazios, sejam e voluptuosidades são resquícios do desenho melódico que o vento fazia na folhagem, marcado especialmente em suas consoantes fricativas. Outras pertinências também marcavam a permanência dessas palavras para a constituição do programa performativo. Durante a deriva, o vazio também revelava-se na ausência de outras pessoas nos espaços públicos daquele município, sobretudo nas marcas dessa ausência, ou seja, nos esvaziares, rastros de presenças anteriores. Me refiro às construções, às plantações, às áreas esvaziadas por remoção de recursos naturais ou o desmatamento, ou ainda as áreas cujo repreenchimento por esses recursos se dava de maneira visivelmente manipulada segundo uma lógica humana, contavam histórias de ocupação e prometiam retornos. Quando no curso da deambulação estive na quadra de futebol de salão da cidade, ela também estava vazia. Lá eu pude observar uma camada de poeira que cobria todo o piso, revelando que o espaço não havia sido recentemente usado e que o vazio não era uma condição momentânea que eu coincidentemente presenciava. Também me chamou a atenção as marcas de sapato deixadas no piso e de bolas de futebol nas paredes. Naquele momento, jogos imaginários surgiram na minha frente. Enquanto eu tentava decifrar se a posição das manchas de bola na parede, atrás das traves, significava gols efetivados ou não. E ainda, qual idade teriam as pessoas que marcaram o chão com as pegadas de seus tênis? Além da curiosidade em decifrar a história dos rastros, as imagens eram a tentativa de minha psique de atender à necessidade de estar com outras pessoas, de povoar aquele espaço esvaziado. O desejo de fazer brotar pessoas no espaço ao meu redor ligava-se também ao verbo vicejar, que parecia me remeter igualmente a um estado meditativo que tornava sensível, no sentido de tornar-me participante, consciente de uma série de sensações surgidas nos atravessamentos com o espaço de entorno. Em um município que contava com algumas construções abandonadas, o vicejar remetia também ao processo de reocupação do espaço por vegetação espontânea. Por fim, voluptuosidades me remetia a uma relação corporal com a cidade, como aponta Certeau sobre quem caminha e sobre o caminhar, meu por horas a fio, embrenhando-me por caminhos e descaminhos, bem como o desejo, tantas vezes refreado, de tocar a cidade, de ter uma relação tátil com os seus contornos. Compondo com essas palavras, eu montei a frase: estes vazios vicejam voluptuosidades anônimas. O anônimas surgiu da percepção de que eu deveria compor com a ausência, tornando-me tão anônimo quanto aqueles que haviam deixado suas marcas na cidade. Para isso, eu propunha uma ação para ser fruída na minha ausência, da qual eu permaneceria anônimo. A esses elementos, eu agreguei outras características marcantes daquele espaço urbano. A quantidade de poeira vermelha, que marcava tudo na cidade, com exceção de algumas placas de fórmica, que despontavam de um grande monte de entulho, e umas buchas vegetais, muito comuns na cidade, especialmente em alguns muros e cercas da área urbana. E a disponibilidade da água e de um balde improvisado que eu encontrei na quadra de futebol. Os elementos, então, foram organizados no seguinte programa performativo. 1. Recolher 5 tábuas que se destacavam da pilha de entulho na entrada da cidade. 2. Colher buchas vegetais das cercas. 3. Limpar as tábuas com as buchas e o balde improvisado. 4. Limpar o chão da quadra com as buchas, escrevendo com a ação de limpar, ou seja, em negativo a seguinte frase: este vazio viceja voluptuosidades anônimas. 5. Escrever a mesma frase nas tábuas com a terra retirada do chão como pigmento e as buchas como pincel, criando placas de um novo negativo, agora em relação à primeira frase. 6.
escrever com a terra retirada do chão e usando as buchas como pincel a mesma frase nas paredes da quadra, menos a última palavra, anônimas, compondo um terceiro negativo. Completar essa frase deixando a placa com essa palavra ao lado da palavra voluptuosidades, escrita no muro, de modo a criar uma conexão do terceiro negativo com o segundo. Optar, neste caso, pelo uso da letra cursiva, a fim de chamar a atenção para o fato de que alguém ali esteve escrevendo aquelas palavras a partir de uma relação subjetiva com aquele espaço. 7. Deixar a placa com a palavra vazio em uma clareira, à beira da rodovia que atravessa a cidade. 8. Deixar a placa com a palavra voluptuosidades em uma clareira no centro de um dos milharais da zona rural. 9. Deixar a placa com a palavra este em um carro abandonado na porta da única delegacia da cidade. 10. Deixar a placa com a palavra viceja em uma casa em construção abandonada, a qual vem sendo naturalmente ocupada por plantas. Para além de ser uma presença constante nas impressões que retive no meu trânsito pela cidade, a intervenção recebeu o nome de negativos em referência à fotografia, ou seja, a película que marca uma imagem por seu oposto complementar e que tensiona presente e passado, ao ser o registro de um momento vivido que é ao mesmo tempo presente enquanto imagem e passado enquanto ato no mundo. Da mesma forma, a ação buscaria tratar da presença imaginada, apontando o vazio de sua ausência, e tentaria tensionar presente e passado, criando uma ação para ser encontrada e não procurada, nem vivida como presente, mas fluida como um incerto e inapreensível passado, a vicejar imaginações sobre contextos, histórias e objetivos daquele que ali esteve, deixando registrada sua passagem. Semelhante às marcas que encontrei nas paredes e no piso da quadra, agora não rastro acidental, mas gesto consciente, quiçá poético, do registro das voluptuosidades de outro anônimo com o espaço público, de um ser humano só, irmanado com as presenças do passado e do porvir. Como aponta Nelson Peixoto, o estrangeiro só pode transmitir as mesmas sensações que experimentara diante daquelas paisagens, como se as estivesse contemplando naquele instante, com o mesmo espanto e a mesma falta de palavras provocada pelo que é indescritível. Talvez isso tenha cara de final, mas eu queria falar também a respeito de uma outra ação. Receitas para escapar do isolamento. Uma ação que eu fiz durante 3 meses do ano passado. Aqui, na minha sala. Durante o começo da pandemia, eu tive uma sensação muito grande de falta, de ausência. Um desejo de estar próximo, de escapar do isolamento, mas não escapar lá para fora, não escapar em direção à pandemia, escapar da necessidade de ficar isolado. E a impossibilidade de fazer isso me deixava muito angustiado, especialmente nos fins de tarde. Então eu vinha para essa sala, essa é a sala da minha casa, essa é a minha bagunça, e dançava. Dançava para conseguir passar o pôr do sol, período em que eu sentia, poxa, mais um dia aqui fechado. Conforme essa prática foi se fazendo, eu fui construindo uma ação relacional, no qual eu convidei todas as noites, durante 3 meses,
alguém para estar comigo. Eu contava da minha angústia, da minha dança e de uma sensação que eu fui percebendo, de um conjunto de memórias que foi surgindo, de que eu não estava isolado pela primeira vez, de que eu já tinha vivido e já tinha escapado de outros isolamentos. E eu não só falava, eu dançava essa percepção. E convidava as pessoas para pensar sobre isso. Qual isolamento elas já tinham vencido? De qual isolamento elas já tinham escapado e que elas pudessem falar para mim? Então, a pessoa me contava, a gente criava uma dança e eu dançava a história dela para todas as outras pessoas que viriam depois. Meu corpo arquivo de um livro de receitas para escapar do isolamento. A arte como um modo de estar juntos. Eu, durante esse período, enquanto fazia essa ação, tive uma experiência específica que me trouxe uma solidão inesperada. A minha avó materna foi levada pela Covid. Não ter a perspectiva de reencontrá-la me levou a sentir um outro lugar da solidão. No último carnaval, eu acho que eu, junto com a Condonde, Intervenções Urbanas em Arte, encontrei um modo de dar um sentido para essa solidão específica. Essa que eu vou mostrar para vocês agora é a ação Apostes no Baile de Máscaras. Em 4 cidades do Paraná, a Condonde fez esses postes que tinham máscaras de carnaval, máscaras médicas, roupas de carnaval. E a frase, em memória dos que partiram da folia que é a vida. Essa é a minha fala, agradeço a escuta de todas e passo a palavra para a Thaís Nardim. Muito bem. Obrigada pelas palavras todas. Eu escolhi fazer a leitura de um texto para vocês, que vai ser breve. É a forma mais confortável que eu consigo agora, tendo em vista que
Covid deixa a gente um pouco, os RUPS das ideias. Eu tenho sentido esse sintoma nesses últimos dias. Então, a questão do improviso e da capacidade de conectar rapidamente as ideias. Então, eu vou fazer essa leitura que não vai ser muito longa e eu prometo que não vai ser chata. E buscando fazer aí uma ponte, eu acho, talvez. Ou caracterizar, ou dar a ver da minha cor para a ponte que já existe entre as falas de Diego e Tânia. Como eu adiantei, eu tenho pesquisado e tenho me proposto a uma tentativa insistente de circunscrever os processos de nascitura, de emergência, de um trabalho artístico acadêmico, sendo que em acadêmico eu incorporo também a noção de docência, não só de pesquisa, né? Fazendo reflexões que são de caráter metodológico, mas que se pretendem também artisticamente criativas. E para viabilizar esse pensamento, eu tenho usado como uma ferramenta que eu tenho bastante ciência de que é provisória, até mesmo descartável, que é a ideia de pesquisa, docência, criação. Pesquisa, tracinho, docência, tracinho, criação. Que eu acho pouco forte, né? Que eu uso talvez na falta de forjar um nome que tenha mais justeza à coisa, e que eu derivo da ideia de research creation como vem sendo praticada pelos pesquisadores no Canadá, né? Adicionando aí a ideia da docência a ela. Ou adicionando, não, podemos dizer que dando visibilidade à docência também aí dentro, né? A noção de pesquisa, docência e criação trata precisamente de pensar as formas possíveis de manifestação de um encontro fluido desses três âmbitos. Ou seja, pesquisa, docência e criação não quer pensar a prática de um sujeito que faz pesquisa e faz docência e faz criação, mas pensar a prática de quem, em fazendo pesquisa, faz também docência e criação, de quem, em fazendo docência, faz também criação e pesquisa, e em fazendo criação, também faz pesquisa e docência, sempre numa indissociabilidade que faz com que esses três nomes sejam, na verdade, uma coisa só, né? Então, não é uma tríade. E que poderia, portanto, vir a receber outro nome. E em processos em que as coisas variam de relevos e doses, né? Os três âmbitos. Às vezes um se destaca, às vezes outro se destaca, às vezes um terceiro se destaca, e eles vão se modulando em doses, mas estão sempre articulados de uma maneira essencial, não é a palavra, mas de fundamento. E de forma dinâmica, né? Então, as artes, elas estão entre os campos mais recentemente incorporados pela reflexão acadêmica, especialmente se a gente considera as artes pensadas a partir de si mesmas, né? A partir da sua episteme própria, da episteme que delas emerge, e não abordadas por meios, metodologias técnicas do campo da história, da sociologia ou da psicologia. E é sobre esse fazer esse campo próprio na universidade que estou interessada em pensar.
só que tratando não apenas das artes que os artistas profissionais praticam, né? As artes que estão incorporadas a um campo entendido como mercado de arte, de certa forma. Mas também das artes que são plasmadas pelos sujeitos e nos contextos em que o ensino, a aprendizagem e a pesquisa estão implicados, né? Talvez uma arte numa compreensão expandida, mas talvez uma arte numa compreensão, ao invés de pensar ela como expandida, pensar a compreensão da arte como produção apenas profissional como limitada, né? Então, essa compreensão que eu estou propondo não seria expandida, mas seria a própria. Assim como a arte é relativamente nova na universidade, da mesma forma a arte da performance, se ela é compreendida como uma linguagem ou tomada como uma forma, ela tem pouco mais de 100 anos de prática, né? Ou nem isso, a depender de quem está historiografando. Essa novidade relativa da arte da performance nos impõe muitos desafios, como a própria dificuldade no reconhecimento da legitimidade dos nossos processos e dos nossos produtos, dos nossos modos de fazer e daquilo que de fato fazemos, que algumas vezes são vistos com desconfiança, inclusive por colegas muito próximos, né, de áreas muito próximas, por colegas do teatro, por colegas da filosofia, como é aqui o meu caso, né, que trabalho num curso. Nosso curso ele tem metade dele, metade não, 3 semestres de 8, compartilhados com a filosofia. Então, são aulas conjuntas entre teatro e filosofia nos 3 primeiros semestres. E nesse momento, algumas práticas, elas têm mais... os colegas que não são propriamente do campo demonstram mais resistência, né? Mesmo sendo pessoas que estão pensando filosofia contemporânea e tal. Só que essa mesma característica, né, essa novidade, essa juventude relativas, né, ela também nos entrega algumas brechas para infiltrações, para flexibilidade, para torções conceituais, que é justamente aquilo que, como pensadora, artista, pesquisadora, docente, eu quero chamar a atenção, buscando produzir uma reflexão que é sobre arte com a arte, sobre a docência, na docência e com a docência na universidade, e que talvez isso seja uma espécie de alongamento do pensamento. A gente pensa e escreve criando espaços entre as articulações, né? Azeitando as nossas articulações, propondo táticas de toque e de movimento no texto para que a musculatura respire. Nós exercitamos o mesmo gesto na escrita, com a intencionalidade da repetição, até que a gente vê emergir uma outra imagem para o mesmo gesto na escrita. E com isso, quem sabe, a gente desliza um pouquinho alguns órgãos dos corpos que compõem a universidade, as artes e as práticas de ensino. Por isso não se trata, por exemplo, né, como em alguns outros campos, de tentar acertar, de tentar fazer o correto em pesquisa, produzindo, por exemplo, um artigo que seja exemplar em termos metodológicos, né, exemplar da perspectiva metodológica de outros campos. E por isso a gente escreve, como a gente pôde ver, atestar na fala do Diego, e também está presente, né, na tese dele de forma geral, a gente arrisca escritas entendidas como pouco acadêmicas, mas que são forjadas em absoluta consonância com o corpo do processo de pesquisa, né? Então, agora eu vou fazer aqui uma parte no meu texto, vou arriscar um improviso.
talvez na experiência de vocês que são docentes, ou quem teve recentemente na pós-graduação, pode atestar, participar, se dar conta de uma resistência a certos processos, procedimentos que são caracteristicamente acadêmicos por parte do estudante de pós-graduação em artes, né, ou aí nesse campo, mas que muitas vezes só aparece como uma espécie de invencionice, né? O que vem como resultado é uma espécie de invencionice. E que revelam muito também a forma como muitas vezes fazemos arte, né? Como criamos obras, como criamos trabalhos, como criamos experiências. Um pouco com muita influência de fora, né? Com muita vontade de fazer uma coisa diferente, e que não é o que o texto acadêmico, nessa perspectiva, vai pedir para a gente, né? Porque ele vai pedir para ser um texto que nasce da articulação das coisas. Ele só é diferente se ele precisar ser diferente, né? Diferente da expectativa padrão. E aí eu gosto de pensar junto com o Fernand Deligny, que a gente, como artista, docente, pesquisador, vagueia, né, ou vaga, do verbo vaguear. Que o Deligny traz quando ele está falando do movimento que é não intencional, mas de certa forma é produtivo, é criativo, dos jovens autistas com quem ele trabalhava numa instituição. Vaguear, a gente aciona uma atenção flutuante, praticada numa medida precisa, e que é uma medida que é emergente sempre, né? E é do corpo, e é do tempo presente. A gente captura a emergência de um rastro de processo e que, então, ele solicita que seja notado, que seja analisado, que seja comunicado, que seja redigido. E, ao mesmo tempo, solicita a própria lente da análise que lhe cabe, né? A forma da escrita que lhe é justa e a lente para analisá-lo. Forja também a própria lente, né? Então, a lente não antecede. Também para pensar sobre esses processos, me inspira uma ideia, que talvez também seja uma ferramenta, que eu chamei de intencionalidade inominável, na minha tese de doutorado. Intencionalidade aqui com S e não com C. Então, não remetendo tanto à intenção, mas às intenções com S. Intencionalidade inominável, para mim, é uma forma de chamar a arte da performance que eu criei, que eu forjei, para tentar relembrar as pessoas leitoras, então, da minha tese, né, de que os nomes podem prender e podem libertar. A intencionalidade com S é um tipo de intencionalidade com C, né, uma coisa que tem uma intenção, mas ela não tem um rumo prévio, né, tem a questão do vaguear. Ela não tem um objetivo delimitado, ela não antevê ou prevê onde pretende chegar. Ela é um exercício de intensidade, de intensificação, e que acontece com um propósito imanente, que, no caso, aqui em pauta, né, é o propósito da criação de uma linguagem em arte na relação com aquilo que eu chamei de arte da performance. Então, a intencionalidade é inominável, é um nome, não vou chamar de conceito nem de noção, vou chamar de nome, que surge para representar a arte da performance numa espécie de operação na relação com aquilo que popularmente ou no imaginário comum é entendido como arte da performance. A gente precisa dar nomes
para poder habitar o mundo de linguagem em que a gente vive, né? O que não é nomeado tende à inexistência, tende a passar despercebido, especialmente no campo das ciências. Mas, se aquilo a que a gente atribui valor na arte da performance são as suas qualidades extra-institucionais, né, a sua abertura para a experimentação, consequentemente, o acolhimento que ela provê a manifestações estéticas, né, a elaborações das mais variadas ordens, se a gente atribui valor ao deslocamento dela dos manuais, e eu escrevi isso sem me dar conta de que o livro da Tânia se chama Manual, mas eu acho que tem tudo a ver, né, a postura relativamente irônica da publicação, podemos falar sobre isso depois. Pode ser importante que a gente não seja a gente que manualize, no sentido de descrever e dizer uma obra de arte da performance é assim, funciona assado, tal. Alguém vai fazer isso. E a gente também está fazendo isso aos poucos, sem querer. Mas tem algumas estratégias que podem dificultar ou atrasar esse processo, né? Também estou fugindo aqui agora, vou improvisar também um pouco. A Josette Ferral tem um texto do começo dos anos 90 que ela fala sobre... Agora eu não vou lembrar o nome, perdão. Mas eu costumo citar sempre esse texto. Que a performance emergiu na cena artística como uma função e estaria se consolidando enquanto um gênero. E é um pouco sobre esse trânsito que eu estou falando aqui. Estou falando de uma perspectiva da artista docente criadora que quer impedir ou que tem uma demanda afetiva de atrasar ou de atrapalhar essa consolidação da arte da performance como um gênero, por entender a sua, sei lá, por uma vivência. Também tem uma coisa que eu não explico com palavra, dessa necessidade dela funcionar como uma função, como uma... Para que não sejamos nós, então, a consolidar a arte da performance como um gênero, manualizando-a, a gente precisa fazer uso tático do seu nome, afirmando de identidade apenas aquilo que se faça necessário para que a gente consiga sustentar a nossa existência imediata, ou nosso argumento, e seguir. Eu sou artista e, eventualmente, eu preciso submeter o meu trabalho a um edital, por exemplo, para que eu consiga sustentar a vida, né? Eu nem tanto, porque eu sou funcionária pública, mas um artista que vive do seu trabalho vai ter que dizer: eu faço arte da performance, edital, me dê esse dinheiro, né? Para se comunicar com as instituições. Porém, se eu estou numa situação em que o meu corpo está preservado, as minhas necessidades estão atendidas, então talvez me seja possível uma tentativa honesta e talvez coerente de multiplicar esses nomes, né, da intencionalidade nominável, da arte da performance, dessas coisas, tanto quanto eu multiplico os meus fazeres, que não são sempre coesos. Tem uma peça de teatro da qual eu gosto muito, que se chama As Casas Íntimas, ou Las Casas Íntimas, da dramaturga argentina Eugênia Pérez Thomas. Nessa peça, que é um solo, a protagonista, que se chama Anis, ela nos conta que quando ela era criança, ela e a mãe visitavam casas de pessoas que estavam disponíveis para alugar ou vender, que elas viam nos jornais, e elas faziam essas visitas só para fuxicar para a vida íntima das pessoas dentro das casas, né? E quando ela cresceu, essa personagem se transformou em alguém que vive em inúmeras casas, alguém que tem muitas famílias, alguém que passa os dias indo de casa em casa e que assume diferentes papéis em cada um desses lugares. Então, ela não tem uma casa,
ela vive cada dia numa casa e tem uma função numa família, ela é amante numa outra casa, ela é empregada numa outra casa. E tem casos, inclusive, em que ela se multiplica e ela é mais de uma. E quando ela se cansa desses convívios, porque eles estão muito acelerados, ela fica meio surtada. Então ela se dirige a uma não casa, que é a natureza, e ela se acopla à natureza, crescem raízes dos seus dedos, e para que ela volte a ser uma pessoa, ela diz que ela precisa lembrar-se de que ela se parece. De que ela, então, né, traz aí um traço de identidade humana. Aí cito: cada palavra que eu digo é uma casa. Eu não saio da minha casa porque ela se faz de palavras. Ou seja, ela não tem uma casa física, ela mora nas palavras. E na última cena, o texto diz: perdendo seu último gesto, a personagem desfaz-se em terra, pasto e musgo. Então, eu gosto de pensar e de propor e de praticar a arte da performance, ou a intencionalidade inominável, ou a extrato de anis, como essa mulher que é mãe, que é irmã, que é amante, e que também é homem, e é terra, e é pasto, e é musgo, é pássaro, é mamíferos, que dança entre instâncias, que se posiciona em contextos, situações, compondo ali com aquilo, compondo com as contingências, ato a ato. Pensar pesquisa, docência e criação como casas para fluir entre, com a floresta que nos acolhe quando é necessária a fuga, enquanto nas nossas casas, as casas que são a nossa linguagem e são as nossas línguas, são as palavras que a gente se dá a falar, a escrever, que nos protegem de uma aceleração última que nos dissolveria em alguma coisa que a gente não sabe o que é. Já estou finalizando. Como eu disse, os nomes, eles prendem e libertam. Os nomes possibilitam que a gente exista, de certo modo, mas também podem podem aprisionar as potências. Né? Então, eu não quero propor que o nome, a escrita, seja algo que é necessariamente do campo da rigidez ou da fixidez, como também, às vezes, artistas podem entender quando na relação com a universidade. E assim, o mesmo vale para a universidade de uma forma global e das práticas que resultam em formas escritas, que são as formas que são privilegiadas quando se trata de consolidar e disseminar conhecimentos na universidade hoje. Do mesmo modo, eu não quero que pareça que aquilo que a gente chama de arte da performance, entre aspas e provisoriamente, esteja fadada ao desaparecimento e que não tenha nenhuma implicação além de um sensível imediato, que não tenha ressonâncias coletivas, sociais e políticas. E por isso eu trago, para finalizar essa conversa, uma das personagens com quem eu dialogo no meu livro, no Rabiscar Língua, e que lá eu chamei de Pedra, porque eu, Thaís, escrevendo a fala de uma personagem, mas que está inspirada na pesquisadora Paula Caspão, que é portuguesa. Pensar a escrita e a performance, e ela está falando das performances mais do campo da dança, né? Como uma oposição entre o fixo e o evanescente, entre a captura e o potencial desaparecimento, seria um resíduo duradouro de uma oposição colonizada própria do pensamento ocidental. É a própria oposição corpo e mente, né? A posição natureza e cultura. Essas dualidades que a gente opera ocidentalmente, sempre. Né? E isso pressuporia, segundo ela, que a dança, ou aqui no nosso caso, a intencionalidade inominável, seria privilegiada no sentido de acessar um tal de um puro movimento, uma tal de uma pura sensação, do que se derivaria o entendimento de que a dança seria uma pré-coisa, né? Uma coisa que não se consolida, uma pré-linguagem,
existindo apenas como algo imediato que não retorna e, portanto, não pode ter um toque incisivo no cotidiano. Não é isso. Isso não é o que ela defende como a dança, assim como não é o que eu entendo como o que acontece quando se performa e quando se aborda a arte da performance, as suas derivações, as coisas que dialogam com ela, ou com esse entendimento senso comum da arte da performance, numa perspectiva acadêmica fluida. Uma arte da performance ou uma intencionalidade inominável que se margeia de arte da performance, um rio de intencionalidade inominável que corre por entre margens de arte da performance, é uma proposição, pelo contrário, de um exercício de sociabilidade, uma proposição para que a gente exercite a pesquisa, a docência e a criação, pautados numa ética de convivência radical que privilegia o apagamento das barreiras entre o que compreendemos como arte e vida, o apagamento das barreiras entre o que compreendemos como estética e política, abrindo espaço como consequência para modo de viver no mundo, do qual participam outras percepções, criações, a mudança dos modos de entender e agir sobre o que é um senso comum, um sentido comum, e o que é a própria comunidade, e aqui dialogando com o Rancière, sobre o que acontece quando acontece. Qual demanda emerge a partir de um acidente que é exatamente o que ele é? E eu escrevo em Pesquisa, Docência e Criação, movida pela percepção e pela consciência encorpada de que experimentar e atravessar e ser atravessado pela intencionalidade inominável pode habilitar o experimentante, no caso eu, a um estado de busca e reconhecimento de pistas, a princípio imperceptíveis, localizadas fora do radar da moral, fora dos manuais e das teorias que são propostas eventualmente como uma grande panaceia, para buscar e para reconhecer pistas de como dar a ver, compartilhar, tornar comum o que não é visto, o que não é ouvido, não sentido, e que pode vir a colaborar na composição de outras imagens de mudança, novas imagens de outros mundos possíveis. Bem, isso era aqui o que eu tinha para dizer no momento. Agora eu vi uma mensagem da Tânia direcionada para mim, desculpa. E aí a gente continua conversando assim que rolar, assim que for possível. Eu não estava aparecendo direito. Puxa, pronto. Passo para a Tânia. Obrigada, Thaís, e obrigada, Diego. Na verdade, antes de eu começar a falar, na verdade, já fazendo parte da minha fala, eu gostaria de pedir que todo mundo de nós, a gente levantasse, fosse até uma janela e desse umas 20 respirações conscientes, assim, pode ir para fora, pode ir para a janela, pode, onde puder respirar um ar fresco, porque essa continuidade de tela, ela faz que a fala também não vai ressoar dessa forma. Então, eu vou pedir para a gente fazer isso e depois voltar para cá com a câmera ligada e eu vou já explicar por quê, tá bem?
E aí, quem tiver voltado, eu vou pedir para ligar a câmera. Não tem problema você estar no banheiro, você está tomando banho, você está cozinhando, você está vendo o seu zap, você tá fazendo outra coisa, está cuidando do seu filho, passeando seu cão, está no ônibus, está no transporte, está onde estiver, no trabalho. Tem problema, onde você estiver, está tudo certo, pode estar fazendo o que quiser, não precisa ficar focado na tela, não, pode fazer faxina, pode fazer o que quiser, não tem problema não, é só para não dar aquela solidão já maior que a gente está vivendo nesses tempos, né? Então, quando tem as janelinhas desligadas, pelo amor de Deus, assim, vai dando uma aflição, você não sabe se a pessoa está, se não está, mas eu, de verdade, assim, eu sou multifunções, então eu realmente entendo que a pessoa esteja cozinhando, fazendo faxina, conversando com alguém, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer o que quiser, não precisa ficar ali na tela, mas deixa só ligado, porque aí, se você está cozinhando, a gente cozinha com você, se você está faxinando, tem a energia aí do grupo também junto. Então, assim, uma maneira também da gente sobreviver aí. Eu não sei se eu espero mais um pouquinho, tem umas pessoas que ainda não estão, talvez elas ligaram e foram fazer outra coisa geral. É isso que a gente não sabe, né? Com a câmera. Pessoa que está aí, liga a câmera. Eu vou deixar um recadinho. Pronto, então é isso. Acho que voltamos um pouquinho mais energizados. Vamos torcer para que as outras pessoas aqui também estejam voltando. Na verdade, porque é justamente disso que a gente vai falar, né? Disso que eu gostaria de falar hoje, que é essa vida que a gente está vivendo ali desse tema do encontro, né? Arte, solidão, convivência, organizar a vida, viver na arte, são as questões, né, do momento que a gente está se colocando. Então, antes de tudo, eu queria muito agradecer o convite ali do Diego e do grupo de pesquisa como um todo, porque é realmente assim muito mérito e muito trabalho organizar um evento presencial, mas assim virtual é pior ainda, né? Porque você tem que fazer tudo, enfim, de forma é tudo complicado. Então, parabéns por ter conseguido organizar esse evento, parabéns pelas mesas, os debates, essa equipe maravilhosa. Quando se foi falando o tamanho da equipe, eu falei, meu Deus, assim, que bacana, né? Que trabalho em grupo para falar de solidão. Muito, muito parabéns, assim, acho muito incrível esse evento. Parabéns a todas e todos. E agradecer também pela conjunção ali de fluências, né? Acompanho também o trabalho da Thaís há muito tempo, gosto muito, então estar com você, Diego, além da parceria da orientação do doutorado, que foram 4 anos numa convivência muito próxima, e além disso a parceria dos Performers Sem Fronteiras, das reuniões do grupo de pesquisa, enfim, é sempre muito bacana também estar com você, e agradeço muito pela delicadeza e pelo convite. E vocês todos que estão ali, né, nesse complicado, cheio de coisa para fazer, aí a gente fica ali no computador, ligado, ouvindo coisas, às vezes entende, às vezes não entende, às vezes ressoa, às vezes cansa, aí tem a tela, aí tem que ligar a tela, desligar a tela, gerenciar a internet, tecnologia, tudo complicado, né? Bicho lá fora fazendo besteira, no meu caso, filho querendo coisa, enfim, tá vendo? Então é isso, mas estamos aí essas são nossas condições, então vamos ali pensar. Então, obrigada pelos parceiros de mesa e obrigada por todas que estão ali presentes. É engraçado porque quando eu li o texto que o Diego mandou de resumo do evento, ele cita como uma das referências um texto do Barthes que chama Como Viver Juntos. E assim, eu achei curioso porque minha grande questão desde o início da pandemia é como não viver juntos, como viver sozinho, como não estar com as pessoas, como não fazer.
Eu trabalho com performance relacional, com performance do encontro, minhas aulas são todas relacionais, práticas, interativas. Então eu fico assim, gente, e meu trabalho, quer dizer, meu, que eu digo meu, e das pessoas que trabalham dessa forma também, como é que ele fica, né? Que estratégias a gente inventa nesse contexto pandêmico e atualmente super pandêmico, mas com cara de pós-pandêmico. Então tá tudo um pouco assim confuso. Que estratégias a gente pode inventar não só para sobreviver, mas para viver mesmo, né? Então eu fico pensando assim, uns livros que têm me acompanhado ao longo desses meses, assim, um deles eu acho que deve ter acompanhado muitos de vocês também, são as ideias para adiar o fim do mundo, né, do Krenak, e ele, em algum momento do livro, ele fala que a gente não pode adiar a queda, mas que a gente pode fazer um paraquedas colorido para a queda ser mais divertida. E aí, quando eu fico olhando essas janelinhas aqui no Zoom, sempre me lembra isso, me lembra que a gente está fazendo um paraquedas colorido aí, para estar pensando como é que a gente cai mais suave, como é que a gente cai mais divertido, porque fato é que a gente está caindo. Mas como é que a gente vai cair, como é que vai ser divertido e como é que a gente vai poetizar a queda, isso é a questão que eu queria um pouco colocar aqui em forma de perguntas, né? Então, para isso, eu queria compartilhar com vocês 3 momentos da pandemia, na verdade, três atividades. Que o primeiro momento da pandemia, né, foi aquele momento meio choque para todo mundo. No nosso caso, a gente estava com os equipamentos no teatro, ia estrear no sábado, e aí na sexta a gente soube que o teatro ia fechar e os nossos equipamentos estão lá até hoje. Assim, a gente não conseguiu pegar porque as coisas continuam lá. E a gente ligou para a superintendência dos teatros, que falou que não tem mais dinheiro para pagar a conta de luz dos teatros e tem uma infiltração, uma inundação. Então, não tem nenhum teatro que está com previsão assim de poder voltar, né? Então, não somente os equipamentos estão lá, como vão ficar lá e como provavelmente a gente não vai poder voltar para lá. Então, eu estou rindo, mas é de desespero mesmo. Mas não, porque eu trabalho com yoga do riso, e yoga do riso a gente tem que rir de tudo, assim, porque se a gente não rir, a gente vai ficar chorando e aí vai ser pior. Então, tipo, a gente vai praticando o riso para a gente lidar com a situação com um pouquinho mais de distância e alegria, né? Porque nesse tempo o que está mais sendo feito é tudo para desmotivar a nossa potência de vida e de alegria, né? Então, a gente todo dia recebe notícias ruins, todo dia tem que lidar com uma série de fatos complicados, e ali a gente precisa ser mais hábil ainda para não ceder a essas injunções, assim, para fazer um filtro de notícias, para, enfim, tem uma série de estratégias, e aí eu já estou no primeiro ponto da pandemia, que é, depois do grande choque, né, a gente foi tentando reestruturar nossas subjetividades. Então, isso jogou a gente as questões tanto sociais como pessoais na cara, né? Porque a gente ficou em casa com a gente mesmo, ou, no caso, com família, com parceiro, com filho, diante das nossas questões, sem possibilidade de fugir dessas questões, né? Então, as questões te encaram, você encara as questões e você fica, caramba, mas tudo bem, vão ser só 2 semanas, vão ser só 3 semanas, só que não, né? Foram 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e estamos aqui 1 ano já. E, então, assim, eu acho que no início, todo mundo inventou umas soluções artísticas meio que no susto, né? A Thaís organizou um curso de performance pelo WhatsApp, que foi assim também, as pessoas se reuniram. Eu criei um grupo no Facebook, que era Performances Possíveis em Tempos de Pandemia, que foi, no início começou com 10 pessoas, no final tinha 1.800 pessoas fazendo performances semanais, com desafios, e todo mundo fazendo as performances. E a gente foi tentando lidar com as questões econômicas, que para alguns de nós são muito mais acirradas. A gente está muito privilegiado nesse sentido, quem tem um emprego, ou quem tem, né, algum lugar que garante isso, mas para muitos foi uma questão econômica muito pesada. Questões familiares que estão ali saltando, né? Quem tem filho em casa sabe o que é isso. E o que está cuidando de parentes, de pai, de mãe doente, enfim, muitas pessoas também diante dessas situações.
E a gente foi reestruturando as perspectivas e achando pequenos caminhos de fuga, né? Repintar o quarto, criar móveis, inventar novas coisas que dá para fazer, performance dentro de casa, uma hortinha caseira, né? As hortas assim explodiram, adotar gato, adotar cachorro, uma série de coisas assim que a gente foi tentando inventar pequenas estratégias de sobrevivência para a gente poder aguentar ali esse trampo e também explorar novas possibilidades, porque não é só isso, também abriu muitas perspectivas para a gente, de parar um pouco, de um convívio maior consigo mesmo, um convívio maior com os outros, enfim. Estou falando disso tudo porque a performance ela tem um lado tão intrinsecamente ligado entre a vida e a prática, que a gente não tem como dizer, a gente está ali continuando do mesmo jeito que antes, não, porque isso tudo está afetando de uma forma muito radical a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver no mundo, entre a gente estar acreditando que a gente está construindo um outro mundo e a gente vê o mundo desmoronando e a gente fica oscilando entre essas duas coisas, às vezes 15 vezes por dia. Então, esses fatos todos ali, né, com os quais a gente está lidando. Então, nesse contexto, eu queria rapidamente compartilhar 3 experiências com vocês, e aí depois a gente pode dialogar um pouquinho mais. Quando começou o estudo, eu falei, caramba, é um momento para estar fornecendo alguns compartilhamentos pedagógicos, tentar escrever, basicamente, né? Porque na loucura da vida que estava antes, eu ia fazer temporada no SESC, um monte de festival, a gente não parava. E parei e escrevi o livro que a Thaís estava mencionando, Manual para Performance e Não Performance, e aí já respondendo, não é irônico, não, é um manual mesmo, assim, mas é um manual não no sentido você deve fazer assim, mas é um manual tipo, caramba, estou curioso, mas não sei como fazer direito, vou pegar esse negócio, vou experimentar, porque experimentando, praticando reenactment, reperformando coisas, você vai se deparando com as questões, você vai entendendo, caramba, nossa, entendi, tá, então como eu errei muito, porque eu fui fazendo performance muito no desejo, então no início não tinha alguns documentos comigo, aí você vai para a delegacia, aí tem não sei o quê, aí não tem a pessoa junto com você que cuida do grupo, então no erro você vai aprendendo, então eu pensei, não, vou fazer um livro que as pessoas possam pegar e falar, eu vou testar isso com os meus alunos, então é um livro principalmente dedicado a professores, ativistas, pesquisadores que querem testar a linguagem da performance com os alunos e que ficam tipo, como é que eu faço? Por onde eu começo? De onde eu tiro a ideia e tal? Então, é um manual nesse sentido que você pode pegar e falar, hoje eu vou fazer isso. Aí você pega o livro e experimenta. Mas você pode mudar tudo, você pode subverter tudo. A introdução fala isso, não tem regra nenhuma, porque a performance ela não é o que você faz, ela é quem você é, ela é como você faz, e como, né? A Thaís estava falando do como para mim, isso era antropofagia, eu nem tinha relacionado a modos de fazer, era como as coisas, né? Mas, enfim. Aí, como você vai comer esses programas performativos e transformar e tornar eles seus, aí já vai ser a sua prática, e o que eu espero nesse livro é que ele possa justamente ser um ponto de partida somente. Você pegar, mas você tem um impulso dessa linguagem que, às vezes, a gente tem uma imagem assim, a performance, um monte de gente pelado, correndo por aí, se cortando, gente sofrendo. Eu não sei porque cargas d'água, todo mundo é sério fazendo performance, parece que não pode ser feliz fazendo performance, não, é tudo umas questões assim, muito, não sei o quê. Pode ser questão, mas pode ser leve também, pode ser de boas também. Então, esses programas você pode pegar e fazer, e refazer, multiplicar e ver. Então, isso é a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque ele nasceu de uma urgência de produção de felicidade, porque eu vi assim, caramba, em volta estão só produzindo infelicidade, tanto o governo, as necropolíticas, o pequeno coronavírus, aquilo tudo está produzindo angústia, medo, e como a gente pode fazer uma contraprodução, uma produção de felicidade. Aí era até um papo que eu tive com a Rita, né, a Rita Van Hunt, que foi meu aluno muito tempo atrás, a gente é muito próximo, a gente está falando disso e ela até fez um vídeo falando disso, da produção de felicidade e tal, que ele vai contando sobre isso, e aí acabou que ela também fez o prefácio do livro, assim, que a gente foi pensando junto, né? A gente tem que inventar ações para produzir felicidade. Aí tá, então eu não sei, deixa eu ver se eu
É que eu estou um pouco preocupada com o tempo. Deixa eu só compartilhar uma foto. Pode compartilhar aqui? Pode. Estão vendo aí? Essa ação que eu queria mostrar para vocês é uma dessas que vocês podem estar fazendo, que é uma coleta de gargalhada a domicílio. Então, eu trabalhei num prédio onde tinha muita violência, muito conflito, muitas questões da máfia lá no sul da França, divisão com a Itália e tal. E a ideia era coletar gargalhadas a domicílio. Então, no livro, por exemplo, eu explico como é que se faz para produzir uma gargalhada, como é que você faz para coletar uma gargalhada, o que você pode fazer com as gargalhadas coletadas, porque, por exemplo, muitas vezes a gente percebe nossos vizinhos pelo incômodo sonoro e nunca pela alegria sonora. É raro, assim. Então, isso é uma maneira de, dos moradores do prédio depois poder fazer o download da gargalhada do vizinho e ver, caramba, é produzido felicidade também nessas casas, né, nesses lugares. Então, foi feito um remix depois de todas as gargalhadas e todos os vizinhos podiam fazer o download das gargalhadas coletivas. Então, era toda uma maneira das pessoas se relacionarem de uma outra forma, né? Então, eu estou dando esse exemplo, mas no livro tem muitos programas performativos, tem um que é de dança a domicílio, que eu ia para casa das pessoas falando o que é tua música preferida? Vamos dançar a tua música preferida? E aí a gente dançava junto à música e embaixo do prédio tinha uma instalação visual que eu ia colando a foto das pessoas que já tinham dançado comigo. E aí, aos poucos, o prédio foi se animando e tudo, a vizinha do 7º andar ainda não dançou, vamos lá buscar ela e tal. E aí, afinal, o objetivo era, em um mês, fazer dançar todo mundo, assim. E aí, a última ação do projeto era uma grande festa, onde vinha todo mundo e tocavam todas as músicas preferidas de todas as pessoas, assim. Então, isso é o tipo de ação participativa que eu faço há uns 10 anos para cá. E aí, eu nesse momento de pandemia, eu falei, vou botar em detalhe, porque algumas pessoas me falavam assim, estou a fim de fazer também, como é que eu faço? Aí você explica para um, explica para dois, aí você fala, não, vou fazer um livro, aí quem quiser fazer, pega ali, reproduz, faz e tudo mais. Então, isso foi uma das primeiras coisas. Aí eu vou compartilhar em 5 minutinhos mais duas outras coisas que eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu acabei de escrever esse livro sobre essa multiplicação, eu falei, bom, agora acabou a pandemia, a gente vai poder voltar para o normal, né? Já foram 3 meses, já está de bom tamanho, né? Só que não. Aí continuou, aí eu falei, caramba, o que a gente vai poder inventar, né? Aí, nesse período, muitos artistas já estavam começando a fazer performance dentro de casa, explorar o espaço da casa, enfim, né? Estava comentando a Thaís, o Diego, com a ação que ele apresentou aqui para a gente. Então, muitos artistas já foram explorando o espaço da casa. E aí eu resolvi começar a explorar a relação com o meu cachorro, porque eu adotei um cachorro no início da pandemia e eu sou absolutamente apaixonada por esse cachorro. Assim, eu passei aqui o Instagram dele também, quem quiser acompanhar, porque ele chama Buda Performer e ele tem feito muitas performances comigo. Eu falei, gente, é o que tem por hoje, né? É o cachorro, vamos performar juntos. Então, a gente começou a refazer histórias da história da performance, foto-performance, uma série de coisas. Isso que era uma brincadeira de início, porque isso começou muito assim, foi virando uma coisa maior, que aí também com uma brincadeira, um dia eu falei, eu não faço mais performance, eu faço petformance agora, tudo com o meu cachorro. E aí eu falei, bom, vou multiplicar isso, vou criar um curso de petformance. Aí eu criei um curso de petformance para os alunos, aí quem quisesse participar tinha que adotar adotar um animal, ou já ter um gato. Teve um aluno que fez com as galinhas, que ele estava no campo, também uma pessoa que fez com rã, enfim, o animal que tinha ali você fazia. E aí eu trabalhei em conjunto com uma médica veterinária que ajudava a dar todo esse apoio também do cuidado animal e tudo mais. E aí isso foi se desenvolvendo e foi me
fazer descobrir muitas coisas, que essa perspectiva da gente se situar sempre no centro das coisas é muito nociva, da gente abrir nossa perspectiva para a sensibilidade, estudar realmente os animais, estudar as plantas, estudar as outras coisas que nos cercam, aumenta também o respeito e o cuidado que a gente tem por elas, né? Então, eu tenho agora, inclusive, vai ter mais uma oficina de pet forms, vai ter na MIT agora, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, deve abrir as inscrições semana que vem. Quem tiver um bicho, quiser experimentar, a gente faz diversas foto performances, vídeo performances, tudo ali junto com os animais, de uma forma muito, nunca usando o animal, sempre respeitando o animal, o tempo do animal e a criação do animal, porque a criação é para ele, algumas vezes, e com ele, outras, mas nunca é usando ele, assim. Então, isso é uma outra experiência que eu estava querendo compartilhar, porque se vocês estão em casa e tem algum animal, é um campo relacional imenso que vocês podem estar explorando, porque, por enquanto, eu não sei vocês, mas eu, pessoalmente, trabalho com performance do encontro, performance na rua, eu não tenho a mínima vontade de estar fazendo performance com máscara, álcool gel, proteção, medo, performance onde o sopro do outro, o meu sopro pode estar contaminando o outro, e eu não tenho vontade. Então, prefiro realmente estar performando com o meu cão, e com esse recurso da tela está expandindo esse recurso de estar performando de forma animal com pessoas do Brasil inteiro. Então, esse é o segundo experimento que eu queria compartilhar para dizer que nunca está totalmente esperado, a gente sempre tem algum parceiro de performance que vai modificar a nossa visão de mundo, a nossa missão de vida. E um negócio assim que começou como uma brincadeira, está me levando muito longe, porque agora comecei a fazer um curso de telepatia animal, estou estudando veterinária, enfim, então é uma coisa que está levando bem adiante assim, as coisas, mas a gente nunca sabe o que a vida nos traz, né? E aí a terceira experiência, e eu quero concluir aqui, foi a experiência que a gente desenvolveu junto com os Performers Sem Fronteiras, que foi um espetáculo de cuidados poéticos online chamado Crescer para Passarinho. E aí o Diego convidou esse espetáculo para estar nesse evento, né, amanhã. Então, não vou falar nada sobre o conteúdo, não vou dar spoiler, assim, mas a gente apresentou ele durante a pandemia 72 vezes até agora. E ele era inicialmente destinado a profissionais de saúde, médicos, emergentistas, enfermeiros e psicólogos que estavam na linha de frente e que estavam voltando para casa chorando, porque não estavam aguentando o trampo. Então, a gente fez o espetáculo para eles, para cuidar deles, assim, porque muitas vezes ninguém cuida de quem cuida, né? Então, a ideia era cuidar de quem cuida, e a gente cuidou com muito carinho, cada performer desenvolveu o recurso que estava dando sustento e força e alegria a ele, e aí cada performer compartilha. É um espetáculo totalmente participativo, cuidadoso, para poucas pessoas. Então, né, aqui a gente até fez um esquema que 12 pessoas vão estar de fato no espetáculo e os outros vão estar acompanhando a experiência assim de fora. Mas, assim, mesmo os que vão estar de fora, a gente trabalhou para que vocês também estejam em alguns momentos. Então, se, por exemplo, vocês não... Vou dar só um spoiler. Se vocês estão tristes e choraram porque não viveram o carnaval, vocês vão viver um momento de carnaval. Então, por favor, assim, se vocês querem muito, venham. E esse espetáculo, inicialmente, então, foi para os médicos, e depois a gente entrou na campanha da APTR para arrecadar recursos, né? A APTR, a Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, que compravam cesta básica para os artistas que estavam parados. Então, a gente entrou nesse sistema de arrecadação de dinheiro, e aí a gente foi fazendo muito espetáculo para estar, da nossa forma, também contribuindo a gerar comida, né? Literalmente. Então, espero assim, que vocês venham. É um espetáculo que nos ajudou a perpassar a pandemia com o mínimo de sanidade mental, porque é um espetáculo que ativa muito amor, muito compartilhamento. Então, ele foi uma estratégia também. Então, você vê que minhas estratégias são todas coletivas, né? Elas são todas compartilhadas. Sempre menos, eu acredito que sozinho, já nunca acreditei nisso, mas eu acho que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. A gente, conectado, coletivo, juntos, a gente pode estar inventando novas formas.
isso é com o que eu queria concluir a minha fala, de que a gente urgentemente precisa pensar novas formas artísticas de estar no mundo, porque a gente passou para um virtual tentando adaptar o que a gente fazia antes para o virtual, a gente viu que não funcionou. Então, agora a gente vai voltar para um real e vai tentar adaptar, levar junto o híbrido do que era antes, não vai dar certo, gente. A gente precisa pensar de outra forma, inventar outras coisas. E eu queria, de conclusão, deixar um projeto aqui mencionado, que depois vocês podem dar uma pesquisada, que é de um coletivo que chama Vendo Ações Virtuosas, que eu tenho acompanhado durante a pandemia, me encantei, que é uma bolsa de valores éticos, onde a moeda é o afeto. Então, é uma economia paralela. Você vende seu trabalho artístico, ganha crédito em afetos, com esse afeto você pode se hospedar na casa de alguém, você pode comprar comida, você pode... Enfim, é um outro sistema econômico baseado na moeda do afeto, onde você pode, com seu trabalho, comprar as coisas que você precisa. Pode fazer mapa astral, pode... Então, esse lançamento da moeda vai ser em breve, isso tudo vocês vão poder estar acompanhando, mas eu acho que isso é um trabalho que eu queria muito citar, porque ele oferece uma alternativa econômica de fato, porque eu vejo todos os meus alunos, praticamente todos, trabalhando em Uber, fazendo pudim de leite, fazendo 1000 coisas, nada a ver com a arte, porque tem que sobreviver. E isso vai dando um desespero profundo, porque são pessoas extremamente talentosas e que vão acabar ficando tristes porque elas estão longe do propósito de vida delas, assim. Então, a gente precisa inventar novas formas alternativas para que a gente possa se sustentar fisicamente e se sustentar espiritualmente nesses tempos que estão bastante complexos, mas que nós vamos conseguir porque nós somos criativos, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer é inventar coisa, é estar junto, é construir junto. Então, se a gente sabe isso, a gente sabe tudo. Então, queria concluir aqui para a gente ter tempo de pergunta. Acabou que eu me alonguei também, foi 25 minutos, desculpa. Eu queria deixar tempo para a gente, né, trocar. Enfim, muito obrigada. Obrigado, Tânia. A gente colocou o link do Simpla no bate-papo. Se alguém ainda não se inscreveu e quiser fazê-lo, nós temos algumas poucas vagas. E nós temos uma inscrição especial para pessoas que estão trabalhando com saúde e com cuidado nesse momento. Então, se vocês quiserem conhecerem alguém nesse perfil, por gentileza, peça para entrar em contato conosco. Bem, eu abro a palavra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Já tem uma pergunta no chat, Tânia. Onde é que está o Buda? Acho que é isso que vai ser respondido nesse momento. É curioso porque a pergunta que mais tem me feito ultimamente é: cadê o Buda? Posso ver o Buda? Buda é celebridade, Tânia Alice. Vai falando, gente, enquanto eu procuro, porque eu não sei o que ele pode estar fazendo. Até aqui. Aqui, ó.
Diego, estamos fazendo o momento Petformance, é isso? Juan, eu não sei se isso é uma pergunta, mas tem tanto animal abandonado que você pode achar em qualquer lugar, assim. E às vezes a gente acha que precisa de muito espaço e tal. Não, na verdade, nem todos os pets precisam de muito espaço e tal, mas precisam de presença, de amor, de companhia e de sair, de brincar, de se divertir. Mas se você tem vontade, olha, a melhor coisa, eu descobri isso na pandemia, nossa, maravilhoso. Depois manda fotos pra gente. É que no momento eu não posso ter, porque eu moro com outras pessoas. E assim, são questões delas. Mas onde eu morava antes, eu tinha eu tinha uns 10 pets para mais, assim. Tinha uns 3, 4 gatos, realmente uns 8 cachorros. Aparecia lagarto de vez em quando, sapo, e a gente amava tudo. Tinha de tudo mesmo, assim. E era maravilhoso. Ah, planta aqui tem bastante. Aqui onde eu moro agora. Eu acho que queria te fazer uma pergunta, Tânia, posso? Mudar um pouquinho, que é relativa à yoga do riso. Você falou uma coisa que me tocou muito, que tem me preocupado, assim, há algum tempo, né? O que a arte tem despertado, né? Nas pessoas e como o que ela desperta pode despertar uma atitude, né? Diante desse mundo calamitoso, né, que a gente está atravessando. E aí queria que você falasse, se você pudesse, um pouquinho nunca sei direito, yoga do riso, e se você faz essa prática na universidade, né, dentro de disciplinas, enfim. Sim, é ótima pergunta, porque eu amo a yoga do riso. Assim, a yoga do riso, ela tem por princípio que se você força o corpo a rir, o corpo não faz diferença entre um riso verdadeiro e um riso falso. Tipo assim, se você se força a rir, o corpo entende que está tudo bem. E quando o corpo entende que está tudo bem, ele vai secretar endorfina, tudo que a gente precisa para estar bem, ele vai secretar do mesmo jeito que se você estivesse feliz, de fato. Então, você vai induzindo uma felicidade que vai ter efeitos corporais. Então, a yoga do riso, ela sempre trabalha na produção de pequenas gargalhadas. A gente pode fazer aqui. Vocês podem ligar... Normalmente é 1 hora, mas a gente pode fazer um pouquinho. Se vocês aceitarem, vocês podem ligar os microfones e a gente vai fazer 5 minutinhos, só para a gente entender um pouquinho. Aí, se puder ligar os microfones, fica mais legal para a gente estar ouvindo. Aí, Vinícius, Milena, Juan. Se puder ligar, é melhor, porque o som ele ajuda a gente. Então, a gente vai fazer um aquecimento muito pequeno, assim, que a gente vai fazer todo mundo junto, uma gargalhada em I, tá? E vai forçando mesmo. Agora a gente vai passar para uma gargalhada aí, ó.
Todo mundo junto. Agora a gente vai fazer em A gente vai terminar com a gargalhada em A. Se vocês observam, mas mesmo a gente tendo se forçado agora umas 3, 4 vezes, né? A gente não fez 1 hora, a gente fez 2 minutos. O corpo já fica mais disposto a rir, o riso já fica mais presente, os músculos estão aquecidos, a gente se sente melhor, se sente mais feliz e tal. Então, é uma coisa de lubrificação, né? Também, é. Lubrificada, geral. É, a gargalhada da lubrificação. E aí, se eu faço em aula e tudo, eu faço muito, porque às vezes de transição, às vezes de preparação antes de, quando é teatro, de ir para a cena, antes de fazer performance, eu sempre faço, assim, porque é uma maneira... Porque a universidade, ela está num momento difícil, a gente sabe, mas além de estar num momento difícil, o professor universitário e o aluno universitário, por talvez mimetismo mútuo, gosta muito de reclamar. Então, quando você pergunta para alguém assim, ei, como é que você está? A pessoa, antes de falar assim, nossa, estou fazendo uma pesquisa, não sei o quê, ela dá aquele suspiro acadêmico e fala assim, ai, muita coisa, muito trabalho, muita burocracia, muita não sei o quê. Aí você fala assim, gente, mas isso é a tua profissão, é a nossa profissão, isso não é só isso, assim. Então, é uma maneira de você ativar sabe, o tipo, vamos lá. Então, isso te relembra por que você foi fazer arte, por que você foi dar aula, é para brincar, como quando você era criança, é uma brincadeira, é um jogo compartilhado, né? Então, a yoga do riso, ela ajuda a gente lembrar isso do mesmo jeito que os animais, eles lembram isso a gente, porque você pode estar chorando e preocupado, ele vai vir com a bolinha para brincar, e você vai olhar para ele e vai falar, tá certo, não é para estar chorando com coisa que eu nem sei se vai acontecer. Então, tipo, é uma maneira da gente lembrar dessas coisas, né? Mas eu estou pensando, até você falando agora, deu vontade de fazer online também. Acho que eu vou fazer as gargalhadas. Eu passo para o Diego mas dando mais um spoilerzinho pequeno, amanhã vai ter também. Tá? Obrigada por nos lembrar nesse momento também. A carapuça serviu de uma forma absurda. Agradeço a presença e a gargalhada de todos. Amanhã tem mais mesa. De manhã, quer falar um pouquinho, Lu, do que teremos de manhã? Quero sim. Quero convidar a todas, todos, todes. Eu sei que amanhã é sábado, né? É difícil acordar cedo, mas espero que vocês se animem. A gente vai ter uma prática de manhã, chamada Prática Imaginativa, Corpo e Devaneio, inspirada pelo tema da mesa, que é o Michael Chekhov, também um pouco pelo Bachelard, né? Que é um dos autores que a gente trouxe para nos inspirar aqui no evento. Então, essa prática é às 9, das 9 às 9h50, vai ser conduzida pela Verônica Fabrini, que é professora da Unicamp, e por mim, com ela. E aí, às 10, a gente vai ter uma mesa intitulada Michael Chekhov, Imaginação e Comunidade, com a presença da Cass Flaming, que é uma professora da Goldsmiths University of London,
convidada, e da Verônica Fabrini também, que é professora da Unicamp, e eu vou ter a honra de estar com elas. E aí à noite, acho que o Diego pode falar melhor, mas espero que vocês se animem, se interessarem pelo tema. Espero que seja gostoso também amanhã, como tem sido todos esses dias. E aí aproveitar que estou com a palavra e agradecer demais ao Diego, né, por essa mesa de hoje, e as presenças da Thaís e da Tânia, que vieram nos trazer tantas questões e risos também. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigado, Lu. Amanhã cedo, então, teremos a oportunidade da mesa. À noite tem o Crescer para Passarinho. Vai ser ótimo fechar essa semana convosco. Muito obrigado e até as próximas.